Olá, como vai você? Cada vez melhor? Use os princípios básicos e éticos como base dos seus relacionamentos no mundo em que você vive e em que você atua. Tenha a certeza que este programa dá certo, funciona e seja feliz. Feliz buscando ter qualidade de vida e viver bem o amor exigente. Esse extraordinário programa de proteção social. Ele tem 12 princípios básicos e 12 princípios éticos que devem ser a base, o alicerce que norteia os nossos relacionamentos. Quem vai falar sobre isso é a nossa companheira Sônia Oldani. Ela é coordenadora regional em Guarulhos, São Paulo, e é estudante de psicologia. Sônia, como vai você? Cada vez melhor, né, Mara? Graças a Deus e graças a esse programa de renovação, de qualidade de vida que é o Amor Exigente, estamos cada vez melhor. E lembrando sempre a você que o Amor Exigente é uma organização não governamental que trabalha na prevenção e orientação ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Mas principalmente, meu querido telespectador, trabalha no resgate da qualidade de vida ou no descobrir de uma nova qualidade de vida. Os nossos encontros acontecem semanalmente em grupos que hoje já existem em todo o território brasileiro e também em alguns países vizinhos. Encontre um grupo mais próximo de você através do nosso site www.amorexigente.org.br. Nós temos aqui também uma literatura que é a base desse nosso trabalho de amor exigente. Aqui nós temos hoje o livro O que é Amor Exigente, o livro Amor Exigente para Professores e o livro Espiritualidade com Amor Exigente. Nós contamos também com a nossa revista, que é a revista que traz todo o caminhar da filosofia do amor exigente, o que está acontecendo no programa de amor exigente por todo o território brasileiro. Nós trazemos também matérias informativas para a família, de qualidade de vida, de resgate dessa qualidade de vida. E falar em qualidade de vida, nós hoje estamos novamente com a doutora Valéria Rocha Brasil, que é psicóloga e diretora do Instituto de Psicologia Rocha Brasil aqui em São Paulo. Ela é mestra, doutora em psicologia clínica, ela é especialista em dependência química e pós-graduada em psicoterapia sistêmica para família e para casal pela PUC aqui de São Paulo. E é um prazer tê-la novamente aqui conosco, doutora Valéria, dando continuidade a esse tema tão especial, principalmente nesse mês, né? O nosso princípio no amor exigente é o princípio do amor e falar em espiritualidade. E mais especificamente nesse programa, falarmos em espiritualidade nos grupos de amor exigente. Então nós já começaríamos perguntando a você, doutora, você utiliza os grupos de amor exigente na sua prática clínica? Como é que isso funciona para você? Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez o convite tão carinhoso que vocês me fizeram e é um prazer imenso estar aqui com vocês num mês tão especial como o dezembro, Natal. Bom, sem dúvida eu utilizo. Por quê? Porque eu acredito que o grupo de amor exigente, além de eu compartilhar uns preceitos que antes de eu indicar, eu procurei conhecer, eu vivi algumas experiências nos grupos de amor exigente e percebi que é uma rede de apoio fundamental na nossa prática clínica. O que o psicólogo e o profissional da saúde precisa entender é que trabalhar sozinho não dá. Há que se ter uma equipe interdisciplinar e principalmente transcender a disciplina e fazer uso de todos os recursos da nossa comunidade como rede de apoio e, claro, que você acredita, né? Você não vai encaminhar para uma rede de apoio sem ser uma rede de apoio, porque existem redes de apoio construtivas e redes de apoio que não são tão construtivas. Então, o amor exigente entra na minha prática clínica desta maneira. Cada vez que eu recebo uma família, cada vez que eu recebo um indivíduo, eu procuro lançar mão de um trabalho que envolva uma equipe interdisciplinar
e mais os recursos da comunidade. E o amor exigente entra como um recurso da comunidade fundamental em termos de rede social de apoio para uma série de pessoas que precisam. Olha, Valéria, eu sinto que no amor exigente é essencial que a gente não ocupe o espaço do profissional, que não dê diagnósticos, que não fique falando, você é isso, seu filho é aquilo. Não, nós somos grupos de apoio, de auto e de mútua ajuda. Estamos ali para nos ajudar e para ajudar as pessoas que estão. Precisamos estudar, precisamos conhecer profundamente o nosso programa. Nós temos que ser especialistas, sim, ter doutorado em amor exigente. Agora, ter também uma rede de apoio no profissional. Temos que ter essa via de mão dupla. Claro, é a complementariedade, né? É um trabalho complementar. É verdade. Eu sinto com muita certeza, um profissional sozinho, a resposta na vida do dependente químico, dos nossos filhos, dos nossos netos, não é tão eficiente como quando ela tem outras parcerias. Claro. Nós temos que usar os recursos da comunidade. Eu vejo muito bem a necessidade disso. E gostaria muito que você dissesse, definisse um pouco o papel do grupo de apoio no apoio às pessoas que você nos indica, o que é que você espera efetivamente dos grupos de apoio e o que é que nós podemos esperar em vocês. Perfeito. Fale um pouquinho nisso antes de entrarmos na forma da espiritualidade dos Perfeito. grupos. É muito comum as famílias me procurarem, ou o indivíduo, e a gente perceber que eles foram quebrando os seus vínculos e se isolando. Então, um dos primeiros pontos que eu acho importante é a quebra do isolamento. Na hora que você indica para um grupo de apoio, você já está trabalhando essa quebra do isolamento. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é um resgate no sentido de, eu consegui ir para um ambiente no qual eu vou me identificar. Então tem um processo de identificação. Uma coisa, eu tenho muita humildade em dizer que nem sempre a abordagem de um psicólogo num determinado momento de vida daquela família é tão eficaz quanto a abordagem de uma outra família que já passou pelo problema e etc. Tanto é que uma época eu montei uma equipe de abordagem que eram famílias que estavam bem, já tinham passado pelo problema e que eu convidava os meus clientes a conhecerem essas famílias. Porque uma coisa é eu, profissional, dizer assim, olha, eu entendo o que a senhora está passando e dá para sair disso. Outra coisa é uma mãe que viveu a mesma experiência dizer isso para ela. Naquele momento, daquele meu cliente, eu percebo que eu vou ser menos eficaz sozinha do que se eu tiver um apoio de um grupo de apoio. Então, o segundo ponto é esse ponto de identificação. Então, a quebra do isolamento, a identificação e a ajuda no processo de mudança, caminhos e resgate da esperança. Porque nos grupos a gente pode perceber que tem pessoas que já passaram por isso e que estão bem. Então, uma mãe chegar e ver naquela outra mãe uma possibilidade de caminho também é muito salutar. Isso motiva a continuar o processo. E perceber que é um processo, que não é uma coisa assim mágica, estanque, que não é diante de uma recaída que tudo acabou, ou diante de uma internação que tudo melhorou. Enfim, perceber que é um processo. E os grupos ajudam a pessoa a entender o processo. Porque existem pessoas em diversos níveis. Então você vai vendo os vários processos naquele movimento.
E não há uma cobrança ou uma exigência tão grande do profissional para a solução daquele problema. Exatamente. Quando você entende o que é a dependência química, de fato, isso é essencial para ajudar nossos jovens, nossos filhos, netos, a pessoa vai no caminho, o passo a passo do tamanho que ela é capaz de dar. Exatamente. E também a sensação de pertencimento. Então, na hora que eu sou acolhida numa rede de apoio, eu me sinto pertencente, porque as famílias que têm o dependente de drogas, muitas vezes se sentem meio que marginalizadas, sentem vergonha, se sentem julgados, perseguidos, então vão no consultório achando que eu vou dizer que eles erraram nisso, erraram naquilo, erraram... Porque todo mundo já está apontando o dedo para eles o tempo todo. Até eles próprios estão se sem apontando. dúvida, né? Primeira pergunta, onde foi que eu errei? Então, entrar num grupo de apoio também colabora com isso, para que a pessoa tenha uma sensação de pertencimento naquele grupo, de igualdade e horizontalidade. Quer dizer, não sou eu, profissional, doutora, que estou passando aquilo para ele. E que vai dar a resposta final. Isso. Então, isso e outras tantas questões, até os próprios preceitos, que falam muito sobre a questão de limites, cujas famílias têm muitas dificuldades. A gente observa famílias muito permissivas e com medo de colocar limite, achando que o limite vai matar o filho, vamos dizer assim, né? Porque aí vai fazer com que ele roube, com que ele faça isso, aquilo. E o amor exigente, com os preceitos, ajuda também a resgatar a questão dos limites. E outras tantas funções que aí vai de cada família, né? Que se identifica. Porém, eu não faço um encaminhamento de forma genérica. Eu não digo assim, vai lá para o amor exigente. Não. Eu procuro entender aquela família, quais são as características daquela família. E aí eu vejo qual é o melhor encaminhamento. Então, às vezes, eu ligo para uma pessoa que eu conheço do amor exigente. Há muitos anos atrás eu cheguei a ligar para a senhora não vai lembrar, mas eu liguei. Tinha uma família que eu achava que era a sua cara, que não adiantava dizer, vai para o amor exigente, que eles não iam ficar. Então eu liguei para a senhora, eles marcaram com a senhora, a conheceram, e foi a partir daí que tudo se abriu na vida deles. Claro, com todo um restante de coisas. Ou seja, então eu acho que, até para os profissionais agora eu vou falar, né? Então nós profissionais precisamos usar sim os grupos de apoio, porém sempre entendendo as características daquele caso, o momento daquele caso e a forma de encaminhamento. E em contrapartida, o que eu espero dos grupos? Uma das coisas que a senhora falou. Não se colocarem como irmãos mais velhos de Deus, em que eles sabem qual é a solução, o caminho é aquilo e ponto final. E não. O que deu certo para eles vai dar certo para o outro. Tem que fazer, aí vira uma perseguição. E eu não acho que seja esse o caminho. E que seja isso que o amor exigente queira fazer de fato. Mas são pequenas distorções que é normal nos grupos de qualquer tipo de conhecimento, ou né, tem lá aquelas pessoas que querem levantar uma bandeira e deixam de enxergar as necessidades do outro. Então, assim, a grosso modo é mais ou menos isso. Então, para mim, Valéria, ficou claro que o que nós temos que fazer é que usar por inteiro o nosso programa, a nossa metodologia. Então, aquelas 4 pernas que fazem com que, primeiro, o indivíduo tenha 12 princípios básicos e 12 princípios éticos para aprender a se relacionar com os outros. Segundo, ela precisa da responsabilidade social, que vai fazer com que ela saia de si mesma e comece a viver o mundo que está à volta dela. E o terceiro, aquela espiritualidade, que não força uma religião, mas que leva o indivíduo à transcendência, que faz com que ele busque alguma coisa que sirva para ele. Se nós estivermos vivendo essa metodologia, se não estivermos dando diagnósticos ou fazendo o outro viver igualzinho o que eu vivi, nós estamos cumprindo o nosso papel no grupo
de apoio de amor exigente, não é isso? Perfeito, respeitando as características e o tempo de cada um. É isso aí, não é, Sônia? Isso é primordial, é o que a gente percebe mesmo nos grupos, né? Precisa ter esse respeito. E isso tem a ver com espiritualidade, né? E aí eu te pergunto, como você vê essa espiritualidade sendo exercida nos grupos de apoio? Como é que você percebe isso? Então, na medida em que eu me solidarizo com o outro, eu uso os grupos para crescer espiritualmente e emocionalmente. Então, é a relação comigo mesmo, a relação com o outro e a relação com o contexto. Isso eu sinto que é uma... E transcendendo, considerando a transcendência do indivíduo, isso eu considero espiritualidade. Isso se quebra na medida em que mas não precisa ser no grupo de amor exigente, não. Mesmo um profissional. Na hora que a gente se coloca como irmãos mais velhos de Deus, achando que a gente tem o controle de tudo, achando que nós temos a sabedoria total e absoluta, e o que a gente está fazendo é o melhor para aquela pessoa, e é a gente que sabe e o outro não sabe, aí começa a quebrar todo um preceito de espiritualidade, ao meu ver. E aí não adianta ter a teoria, né? Exatamente. E nem a frequência, precisa ter a prática. Ou até mesmo na hora que eu sou incoerente com aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Aí eu já falei para vários pacientes, cuidado que você está um ótimo palestrante de si. Isso é excelente para palestra, mas não para a sua vida. Como é que é ser palestrante de si? Explica melhor um pouquinho. Palestrante de si? Eu sei porque eu também já passei por isso, viu? Já foi uma palestrante? Já fui uma palestrante. Vamos ver se nós hoje eu sou palestrante também, tá? Mas não é bem por aí. Bom, o que eu vejo é o seguinte, é muito comum nós usarmos a razão para nos defendermos das emoções e das nossas dificuldades. Então, quanto mais eu explico de mim mesma, sem efetivamente viver aquilo que eu estou falando, mais eu sou um palestrante de mim, mais eu estou distanciada daquilo que eu estou falando. Então, ser um palestrante de si é quando você usa o seu racional como defesa, porque você tem pavor de entrar em contato com as suas emoções. Então, aí vira um discurso vazio, que se você tiver um marketing pessoal ótimo, vai convencer muita gente. Mas é um discurso vazio. Então, você precisa viver aquilo que você acredita, até mesmo na incoerência. Viver o que a gente acredita é ser incoerente também, muitas vezes. Por exemplo, nós somos seres humanos. Porque psicólogo não adoece? Adoece, claro que adoece. Psicólogo não é incoerente? Muitas vezes é. Mas na hora que tem que estar o tempo todo, o crescimento é um processo. Crescimento espiritual, emocional e profissional é um processo em que você está o tempo todo aprendendo na relação. Então, cair faz parte? Faz parte. Errar faz parte? Faz parte. O problema a questão principal é o que você vai fazer com tudo isso. Então, isso é ser humano. O que você vai fazer com isso é que faz de você ser um palestrante de si ou não. Nossa, você está falando uma coisa tão profunda e eu estou aqui pensando o quanto isso é importante para nós coordenadores de grupo. Né? Até que ponto realmente, o quanto, e de novo a gente volta para o mês de dezembro, de novo a gente volta para o Natal e de novo a gente volta para o amor. Né? Para nós, coordenadores de grupo, e eu me coloco junto, porque também sou, o quanto a gente tem que recordar como a gente chegou num grupo. Né? O que o amor exigente significou para nós quando a gente chegou. E nunca esquecer disso. Né? Nunca esquecer dessa acolhida, nunca esquecer do respeito que a gente recebeu, do amor que a gente recebeu, para que a gente não se torne esse irmão mais velho de Deus. Não é? Porque senão a gente se enche de razão e sem que você perceba, eu também tenho certeza que ninguém faz isso porque quer e nem por mal. Faz porque acha que vai ajudar, isso. Né? É na ansiedade de ajudar. Exato. Né? Então isso é tão importante o que você está dizendo, quando você falou dos profissionais, eu pensei em nós coordenadores, né, dos grupos de amor exigente, o quanto a gente tem que ter isso vivo, né, que a gente erra. Que não é porque eu estudei amor exigente, que eu tenho tantos anos de amor exigente, que eu não posso me enganar.
Claro. Né? Não tem um manual da verdade suprema. Eu estou aprendendo junto com aquele que está chegando. Só cheguei primeiro. Né? Mas especialmente o que eu sinto, o que eu vejo, e gostaria muito de falar para você, é que nós não podemos dar a resposta pelo outro. As respostas estão dentro de cada um. O que nós temos no Amor Exigente é um programa extraordinário, simples. Qualquer pessoa é capaz de entender. Nós não podemos complicar e achar que ao complicar ou ao tornar aquilo trazido por um profissional tal e tal, nós vamos dar maior embasamento. Não, tem que ser simples mesmo. É aquilo, é repetir os princípios todo mês, é fazer os diferentes enfoques, mas, sobretudo, saber que cada um tem a sua própria resposta, o seu próprio momento, e que isso vai fazer a diferença entre essa família, aquele outro caso. Cada história é uma história. E você tem que construir a sua história e deixar que o outro construa a dele para que as coisas deem certo. Estamos chegando ao final do programa. Valéria, de novo. Queria que outra vez esses nossos encontros semanais tem nos dado a oportunidade de você fechá-los, dizendo exatamente o que é a essência do que nós falamos até agora. Para você, nesse programa, o que é que os nossos coordenadores regionais, coordenadores de grupo, como é que os grupos de amor exigente devem viver a espiritualidade e aplicar o amor exigente como manda o figurino? Não é fácil, não é só para as pessoas de amor exigente, mas para nós profissionais, para o ser humano. O exercício da humildade e de se colocar no lugar do outro, respeitando o momento e o tempo do outro, é um grande desafio. Por quê? Porque até o outro nos convida a dar as respostas. É um convite que o outro faz na hora da agonia. E nós temos que nos conter e perceber que a resposta, como a senhora própria disse, não está na gente, mas está dentro de cada um e na relação. Que bom. Sônia, qual é a próxima? A próxima nós vamos falar a respeito de espiritualidade e Natal. Né? Porque estamos chegando lá, pertinho do Natal, e nós vamos falar um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho espiritualidade e Natal. Obrigado pela presença de vocês, obrigada, Valéria, mais uma vez, pela tua participação tão valorosa e tão amorosa, e até a semana que vem. Eu que agradeço. Olha, eu queria muito dizer a você, chegando ao final do programa, que todos os meses nós devemos ter um objetivo especial para a gente atingir aquilo que é importante naquele mês. E esse objetivo, ele tem que ser pessoal, ele tem que ser ligado ao outro, ele tem que ser comunitário e ele tem que ser ético. Então, a cada semana, você prestar atenção nisso. O amor a você mesmo. Como é que isso está acontecendo? O que é que você está fazendo com você? Segunda coisa, o amor e a pessoa que você quer ajudar. Ou o seu parceiro, ou o seu funcionário. Como é que você ama efetivamente? Dando presente? Fazendo um belo Natal? Ou se dando de você mesmo ao outro? Depois, a comunidade. O seu entorno, sua grande família, pai, mãe, tios, amigos, igreja, clube. Como está você e o amor em relação à comunidade a que você pertence? E, afinal, os nossos princípios éticos, as virtudes, de que forma elas têm caminhado com a sua vida. Pegue esse mês, faça isso. Nós sentimos o quanto a espiritualidade é necessária no amor exigente, o quanto é importante para nós. E, mais uma vez, obrigada e parabéns, Valéria. Eu que agradeço. Foi muito bom ter você aqui.
Sônia, muito obrigada. Eu que agradeço E também. nós queremos que você esteja conosco para falar de amor e de Natal. Fiquem com Deus. Contem conosco, nós contamos com você também.